Paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical, aqui no canal Denis Pereira Oficial. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Nós estamos trabalhando agora com as pré-aulas para as classes de adolescentes, juvenis e jovens. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário. O seu comentário vale ouro, o seu comentário é muito importante para nós. E fique atento aqui na descrição, porque aqui você vai encontrar links muito importantes para você conhecer melhor o nosso ministério, a nossa família, para você conhecer o nosso Instagram. Tem lá mensagens para a liderança, mensagens para a juventude, tem as nossas viagens também ministrando aí a palavra de Deus. Estaremos neste mês agora de maio em diversas cidades, inclusive em Londrina, no Paraná, e é sempre um prazer atender os irmãos. Meu número de WhatsApp está na descrição também, um link que vem direto no WhatsApp, você clica, ele abre direto no meu WhatsApp. Será um prazer receber aí a sua mensagem, o seu convite, para junto com a minha esposa estarmos aí com vocês, para ministrarmos uma palavra do céu para o vosso coração, para a vossa igreja, para o vosso departamento. Aqui na descrição também tem um link muito importante, que é do treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento compacto para você assistir no seu smartphone quantas vezes você quiser cada aula, e para você descobrir como planejar uma aula, como preparar uma aula, como aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que aprende na sala de aula, e como também dar uma aula mais diversificada, uma aula mais cativante, através de recursos como fala, escuta, leitura e repetição. Tudo isso e muito mais num treinamento compacto, com um ótimo preço de lançamento e ainda 70% de desconto. Clica no primeiro link aqui. Ao adquirir, você patrocina o nosso canal e você também vai abençoar os teus alunos, porque as tuas aulas nunca mais serão as mesmas. Lição 6 na classe dos juvenis, conhecendo os profetas menores. O texto aqui está em Oséias, capítulo 12 e versículo 10. Deixa eu aumentar aqui isso, o brilho. Oséias 12, 10. Só lembrando que todo sábado às 9 da manhã tem Fala de Não Podcast. E eu tenho levado lá pessoas muito interessantes com assuntos que envolvem aí a liderança, que envolvem a juventude, que envolvem a adolescência. Vale a pena você assistir, vale a pena você compartilhar. Oséias 12, 10. E falarei aos profetas e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. O texto aqui da leitura bíblica em classe está em Amós, capítulo 3, versículos de 1 ao 7. Então nós vamos ver aí que Deus sempre levantou profetas, Deus sempre usou profetas para transmitirem aí a sua palavra para o seu povo e agora, no tempo da graça, para a sua igreja, tá? Tópico 1, a importância dos profetas menores. Quem eram os profetas menores? Lembrando que se você tiver dúvidas sobre a lição, coloca aqui nos comentários a sua dúvida, que a gente responde por escrito, grava vídeos respondendo também. Mas quem foram os profetas menores? Na primeira lição deste trimestre, vimos que a organização do texto bíblico classifica os livros por estilo literário. Então, por isso que você tem lá livros históricos, você tem Pentateuco, livros históricos, poesia, profetas e tal. Nesse sentido, encontramos na Bíblia os livros que pertencem aos seguintes grupos, já falei alguns. Concernente aos livros proféticos, temos aqueles que são chamados de profetas maiores, não é? E os profetas menores, que tem a ver com a quantidade de texto que eles deixaram escrito, e não com a relevância do seu ministério. A relevância do ministério profético, ela tanto faz com o tamanho do livro, ok? Por uma questão didática é que há esta divisão como profetas maiores e profetas menores, tá? Essa seção da Bíblia que estudaremos nessa lição é composta por 12 livros que levam o nome dos seus respectivos escritores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu,
Zacarias e Malaquias. E qual era a missão destes profetas? Então, geralmente, estes livros têm 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos. Os profetas menores tinham como missão confrontar a liderança política e espiritual, bem como o povo de Israel e Judá, a respeito de seus pecados de idolatria, injustiças sociais e demais desobediências a Deus. Então veja, a missão dos profetas era confrontar o povo. Nesse tempo que estes profetas são chamados por Deus, o povo estava afastado do Senhor. O povo tinha se desviado do Senhor e, portanto, a palavra que estes profetas receberam do Senhor, lembra, a gente sempre fala, profeta não fala de si mesmo, profeta carrega uma mensagem, profeta transmite uma mensagem, ele não é dono da mensagem, mas ele serve ao dono da mensagem, tá? Por isso que é perigoso o termo profeta, como está sendo usado nos dias de hoje, palavra profética, porque o profeta fala em nome de Deus. E quem se levanta, se expõe como profeta, pressupõe-se os seus ouvintes que estão ouvindo a voz de Deus, porque é isso que significa ser um profeta. É aquele que fala a palavra de Deus. É aquele que é enviado por Deus para falar a palavra de Deus. Logo, tudo que o profeta fala, Deus falou. Será? Aí, só para abrir um parênteses, a necessidade de líderes, de pastores e dos próprios adolescentes buscar de Deus o dom de discernimento para sabermos discernir se de fato é Deus falando, é o homem falando ou até o inimigo. Bom, então a missão dos profetas era confrontar o povo naquele tempo que eles estavam vivendo. Tá? Então eles não tinham uma profecia adocicada, né? Parece que hoje em dia tem alguns que se especializaram nisso. Isso é perigosíssimo, né? Ou seja, se as pessoas estão vivendo uma vida distante da palavra de Deus, eu vou ler um destes aqui, ó. Joel, olha só como que era o ministério deles. Entre eles, Joel, capítulo 2, ó, Joel, né, capítulo 2 e versículo 13, ele diz assim: rasguem os seus corações e não apenas as suas roupas, voltem para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo. Ele é paciente e cheio de amor e está sempre pronto a arrepender-se e não castigar. Não é? Lembrando que Deus não se arrepende, porém Deus é justo. Na sua justiça, o pecado, a iniquidade, ela recebe punição, castigo, ok? Porque é uma questão de colheita. Não é que Deus é mau, mas é uma questão de colheita. Quem planta o pecado, quem planta a iniquidade, vai colher de acordo com o plantio. Então vai colher condenação, perdição, vai colher castigo. Agora, o que acontece então é que Deus é justo na sua justiça, o pecador, o iníquo, recebe o devido pagamento pelo seu pecado, pela sua iniquidade, condenação, perdição eterna, mas caso se arrependa, a justiça de Deus revela o quê? O seu amor, porque há um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezarás. Salmos 51. Então, tem uma coisa que Deus não aceita, é o teatro, né? É o teatro, é fazer de conta que está servindo quando não está de maneira consciente. Mas também tem uma coisa que Deus não rejeita, é um coração contrito e quebrantado. Já deu aqui uma mensagem, né? Uma coisa que Deus não aceita, outra coisa que Deus não rejeita. O que é que Deus não aceita? O teatro. O que é que ele não rejeita? Um coração quebrantado. Já dá uma mensagem isso aqui. Bom, em breve a gente vai falar sobre esboço de mensagens para jovens aqui, tá? Então, o que eu quero salientar aqui nesse ponto da nossa aula é que o perigo de confundir muitas vezes é de não discernir o momento que estamos vivendo, tá? Então, veja, tem gente tratando como problema aquilo que é pecado. O jovem está em pecado, aí porque está em pecado e não confessa, começa a ter problema até emocional, e aí ele é tratado pelo líder como um coitadinho. Não, pecado é mais do que um erro. Pecado é uma afronta contra Deus. Quando você erra contra si mesmo. Você erra contra pessoas. Quando você peca contra Deus.
ok? E pecado se resolve com arrependimento, com conversão, não com teatro, tá bom? Muito bem, tópico 2, a gente vai falar uma introdução aos profetas menores, entender um pouquinho melhor por que menores e qual o período de atuação desses profetas. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante para nós. O seu comentário nos alegra, nos motiva. E também considere contribuir com o canal através do treinamento Transforme Suas Aulas. Eu vou colocar uma chave Pix aqui também. Tem gente que vai falar assim, eu não quero comprar o treinamento, mas considere isso. O que estamos fazendo aqui é para o reino de Deus, mas envolve questões financeiras e com certeza isso irá ajudar o reino do Senhor, tá bom? Olha só, tópico 2, tem aqui a introdução ao estudo dos profetas menores. Por que menores? Como mencionamos anteriormente, a nomenclatura menores deve-se ao fato de os escritos desses profetas comportarem menor quantidade de texto em relação aos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Isaías, por exemplo, tem 66 capítulos. Isso não significa que as suas profecias ou ministérios tenham menos importância doutrinária, tá? Não tem nada a ver, tá? Então, não é uma questão de irrelevância, é uma questão de quantidade. E também é uma questão didática, para a gente conseguir ter essa coesão bíblica, não é? É por isso que a Bíblia, você lê ela de Gênesis, Apocalipse, e ela é um livro só, são 66 livros. Bíblia é Biblos, coleção de livros, são 66 livros, escritos por 40 autores diferentes, em lugares diferentes, em condições econômicas diferentes. No entanto, quando você abre a Bíblia, ela é um livro só. E essa separação em capítulos e versículos que não estava no original, mas que foi feito, essa separação dos livros, Pentateuco, histórico, poesia, profetas maiores, profetas menores, não é? Evangelhos, livros históricos, cartas, epístolas gerais, epístolas paulinas, não é? Livro da Revelação, todas estas divisões, vamos dizer assim, elas contribuem para que a gente compreenda melhor a palavra de Deus e para que ao ler a Bíblia a gente entenda exatamente essa coesão que há no livro em torno de um assunto só. Bom, qual o período de atuação desses profetas? Os profetas considerados menores atuaram no período entre os séculos 8 e 9 ou 5, né, antes de Cristo. As datas não são precisas, porém, de acordo com os elementos históricos encontrados em cada um, é possível atribuir as seguintes datas aqui. E aqui ele vai trazer aqui algumas questões técnicas, né? Os grandes diferenciais aqui destes livros são as temáticas e abordagens destes profetas aos destinatários da mensagem. O maior divisor de águas para situar os anos em que esses homens exerceram seus respectivos ministérios é o evento do cativeiro babilônico. Ele serve de referência para demarcar os tempos de atuação de cada profeta, tá? Então, a partir do cativeiro babilônico, a gente consegue aí datar um pouquinho mais o tempo de atuação de cada profeta, tá? Então, estes profetas, eles atuaram no meio do povo em um momento em que o povo estava rebelde, afastado do Senhor, no exílio, enfim, sobre cativeiro e tal. É dentro desse cenário que eles profetizam, né? Ou seja, o ofício profético, o ministério profético, ele existe exatamente dentro do cenário e a partir do cenário, né? Então, é preciso ter muito cuidado, porque tem gente que ignora o cenário, e aí ele diz que está falando em nome de Deus uma coisa que não tem nada a ver com o cenário. Ou seja, as pessoas estão distantes de Deus, as pessoas estão desligadas de Deus, e o profeta está ali liberando palavras como se tudo estivesse bem. Não, o profeta é um enviado por Deus no meio de um cenário para confrontar aquele cenário, as razões daquele cenário, para que o povo se volte para Deus, para que o povo se volte para a palavra de Deus. Um outro tópico, que é o último tópico, vai falar de uma visão panorâmica aqui destes livros,
não é? E ele vai trazer aqui os 11 livros dos profetas menores, e ele vai trazer aqui as particularidades de cada livro. Ó, a mensagem dos profetas, né, o propósito, é o alerta de Deus quanto à negligência da adoração, ao cuidado para com os necessitados e uma repreensão quanto à falta de zelo com o templo. Tá? Então, por exemplo, Oséias, que é o primeiro dos 12 profetas menores, apresenta Deus como o amante divino, não é? Então, Oséias, ele traz aqui esta referência de uma esposa infiel. Oséias vai tratar de um adultério espiritual. Será que tem acontecido adultério espiritual nos nossos dias? Quando a juventude, principalmente, porque essa aula é para a juventude, é para adolescentes, enfim, quando a juventude, na casa do Senhor, adora a Deus, mas em casa escuta e assiste coisas que foram sacrificadas a ídolos, isso é um adultério espiritual. Adultério espiritual. Joel é conhecida pela profecia forte do derramar do Espírito Santo. Não dá para a gente falar de batismo com o Espírito Santo, que acontece em Atos 2, sem começar falando da promessa clara que está lá em Joel 2:28. Né? Amós, que profetizou para o reino do norte e protestou contra o estilo de vida luxuoso da classe governante. Não é? Obadias, a mensagem dele era uma condenação sobre Edom. Jonas, que nós lembramos do profeta que tentou, né? Ele fugiu de Deus, mas de Deus ninguém foge. Miqueias, que vai profetizar contra as injustiças da sociedade, bem como contra a falsa religião. Naum anuncia a destruição da Assíria, que nesse período é o maior inimigo do povo de Deus. Abacuque, que questiona a Deus sobre as injustiças e corrupções da sociedade. O livro de Abacuque é muito conhecido por causa da sua oração para que Deus avive a sua obra, não é? E as pessoas têm dificuldade até de interpretar isso. Veja que ali é uma oração que Abacuque está fazendo. Aviva, Senhor, a sua obra. Então, avivamento é algo que é buscado, é algo desejado pela terra, promovido pelos céus, mas desejado pela terra. Ageu, Sofonias, que trata de uma condenação direta sobre a condição espiritual de Judá e Jerusalém. Ageu, que é uma mensagem de despertamento aos exilados que retornaram do cativeiro, não é? Que eles retornaram do cativeiro e estavam cuidando das suas próprias casas, enquanto o templo estava em ruínas, não é? Zacarias, Deus revela a ele o futuro de Jerusalém após o retorno dos exilados. E Malaquias, que denuncia o comportamento da nação pós-exílica. O povo não estava servindo ao Senhor devidamente. Um texto que marcou aí a minha adolescência é Malaquias 3:18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Malaquias deixa isso muito claro, que é preciso, é necessário e é, na verdade, impossível o contrário. É impossível não haver diferença. Quando há um encontro real com Deus, quando há um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor, haverá sempre diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Para concluir, Deus levantou cada um dos chamados profetas menores a fim de trazer uma mensagem de arrependimento, juízo e renovação espiritual ao seu povo. Esse mesmo propósito permanece atualmente a partir da igreja. Enquanto não chega o grande dia da volta de nosso Senhor, devemos anunciar que o julgamento virá, que Deus nos faça canais do seu Espírito Santo para esta geração. Então, nós precisamos olhar o cenário em que nós estamos e, como líderes, nós precisamos ser uma voz profética no meio dessa geração. Não apenas para dizer a eles palavras bonitinhas, palavras de autoafirmação. O profeta não é movido pelo positivismo, ele é movido pela palavra de Deus. E nós precisamos, com a graça de Deus, profetizar a esta geração e despertar neles o desejo de servirem a Deus de verdade, o desejo de se entregarem a Deus completamente. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal
Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.